principalmente falando do TCE, pode dar aquele apoio, né? Nós temos alguns secretários que coordenam o TCE na escola, outros é o apoio pedagógico, o gestor ele tem essa escolha, né, de optar ou não por ele coordenar ou deixar um secretário ou o apoio pedagógico, porém, ele precisa estar acompanhando de perto, né? Ele tem que estar sabendo de todas as ações. Ele só, muitas vezes, não é o que está lá para inserir as evidências, mas ele tem que estar a par de tudo. Tá bem? Então, vamos lá, vamos começar. Já são 14h04, já tem mais um tempinho. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião no programa TCE pela Educação. Desde já agradeço a participação dos senhores. Sabemos dos desafios, né? Até porque estamos em pleno ano letivo, está funcionando aí a escola, algumas escolas, né, que funcionam os 2 horários, outras escolas que funcionam apenas à tarde, estão aqui. Quero agradecer ao Éricles, lá do TI, nossa equipe aqui do TI, que coordena o TI, está nos dando assim, todo o suporte na reunião. Muito obrigada, viu, Éricles? Éricles Matheus, muito obrigada. Então, vamos lá tratar sobre o objetivo da nossa reunião, tá? Qual é o objetivo da nossa reunião? É apresentar as 2 ações pontuais em todo o ciclo do programa TCE pela Educação. Nós temos 2 ações pontuais. Mas o que vem a ser mesmo o programa TCE pela Educação, né? Ele é um programa criado pelo TCE, pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, buscando contribuir com os municípios, fortalecendo a gestão educacional, buscando melhorar os resultados do município. Vocês sabem que uma das funções do Tribunal de Contas é a questão da fiscalização, mas, além disso, eles estão também nessa frente de indução, de promover a melhoria da qualidade da educação, e ele trabalha, o programa TCE pela Educação, ele tem 5 políticas que ele trabalha fortemente, tá? São 5 políticas que todo o programa trabalha. Nós temos o avanço da aprendizagem, a alfabetização na idade certa, equidade educacional, permanência escolar e maturidade em gestão. Então, você vê essas políticas fortemente quando você vai para a coleta dos indicadores, né? A coleta bimestral. Você vê ali a questão da aprendizagem, que tem indicadores tratando desses temas, da alfabetização, da permanência escolar, da equidade educacional e também da maturidade de gestão. Então, esse programa trabalha essas 5 políticas. Quando alguém perguntar, e quais são as políticas do programa TCE pela Educação, são essas 5. Avanço da aprendizagem, alfabetização na idade certa, equidade educacional, permanência escolar e maturidade de gestão. E o Tribunal de Contas, além de plantar esse programa, ele contratou uma assessoria, e essa assessoria trouxe para o programa TCE pela Educação. A gente está fazendo esse resumo porque tem gestores novos, tá bom? Uma gestão, um método de gestão para resultados, que é chamado PDCA, que é a tela que os senhores estão visualizando aí nos seus notebooks, nos dispositivos. É o PDCA, P de planejar, D de executar, C de verificar e A de agir. Nós já percorremos algumas etapas deste método de gestão para resultado, porque eles entendem que é um ciclo, a gestão para eu ter o resultado é um ciclo, não basta apenas eu planejar, porque eu não vou ter resultado. Se eu planejar e engavetar o meu plano, eu não terei resultado. Então, após o planejamento, que é onde eu vou definir as metas, né, elaborar o diagnóstico da minha realidade, planejar as minhas ações, elaborar meus procedimentos, não basta apenas fazer isso se eu não executar as ações, né? O segundo ponto é a execução, é quando eu tiro as ações do papel, coloco em prática, certo? É a parte de executar. Após isso, vem a parte de verificar, onde eu vou acompanhar os resultados, se aquela ação que foi implementada, ela surtiu efeito ou não, né? Onde a gente faz essa verificação, que deu certo ou que não deu certo.
E o último ponto é o agir, que é de forma corretiva, onde nós vamos pensar sobre as ações que foram realizadas, aquelas que deram certo, elas se tornam-se um padrão na escola, e aquelas que eu preciso corrigir alguma coisa, então a gente faz esses desvios aí. Tá bom? Então, o método de gestão para resultado dentro do programa TCE pela Educação é o PDCA. Como eu falei no nosso objetivo, né, da nossa reunião, nós temos duas ações que nós iremos trabalhar em todo o ciclo do programa TCE pela Educação. Nós teremos a coleta bimestral, tá? São duas ações que nós teremos em todo esse ciclo. Esse primeiro ciclo, se não me engano, ele encerra lá em março. Nós teremos a coleta bimestral. Se é coleta bimestral, nós teremos quantas coletas durante o ano? 4 coletas, certo? Teremos 4 coletas. Nós já tivemos a primeira coleta. Muito bem, Pedro, das 4 coletas. Então, quando eu falo assim, olha, agora é coleta bimestral, é uma ação. E qual é a outra ação, professora, que nós temos que fazer? É a execução do plano de ação. Então, é a coleta bimestral, que serão 4 durante o ano, né? E outro é a execução do plano de ação. Então, quando eu coloco lá no grupo, alguns se confundem. Quando eu falo de coleta bimestral, tem um indicador que nós precisamos preencher, que nós não preenchemos. Aí alguns vão lá para a execução do plano e dizem assim, professora, eu estou aqui nos indicadores, e está aqui as minhas atividades, e elas estão até atrasadas, né? Mas eu entendo que acaba que confunde mesmo aí para vocês. Mas a coleta de indicadores é uma coisa, é uma ação, e a execução do plano de ação é outra. Tanto que até a aba onde nós acessamos é diferente, tá bom? A gente vai mostrar para vocês. Então, o que nós já fizemos até agora dentro do programa PDCA? Nós já elaboramos o plano de ação lá no início do ano. Nós fizemos a primeira coleta bimestral, e nós já estamos na fase hoje de execução desse plano de ação, certo? A primeira coleta, tanto para vocês quanto para mim, tudo era muito novo, né? A gente ia pegando as informações que a assessoria nos enviava, a gente compartilhava com vocês. Mas, assim, com o tempo a gente vai tendo uma maturação, né? E a gente vai buscando facilitar o nosso serviço. Então, a assessoria, ela encaminhou, no início da primeira coleta, muitas ferramentas para que a gente pudesse preencher, para quando fosse lá para a coleta dos indicadores, facilitar um pouco o serviço. Só que, de alguma forma, a gente conversando até com outros municípios, eram muitas ferramentas que muitas das vezes ela dificultava, que acabava sendo mais uma responsabilidade para vocês de preenchimento. Então, o que nós pensamos? Nós não iremos preencher ferramentas. Qual ferramenta, professora, que nós não iremos preencher nessa segunda coleta agora? Vocês lembram daquela ferramenta que era para o monitoramento curricular? Não sei se vocês estão lembrando, que a gente verificava quais eram os conteúdos que tinham sido trabalhados. Aquilo lá não conta, digamos assim, para o nosso boletim, entendeu? É só uma ferramenta, só para dar suporte. Então, nós não iremos preencher aquela ferramenta nas demais coletas. Nós iremos nos concentrar apenas na plataforma do programa TCE pela Educação, que é essa aqui que vocês estão visualizando aqui. Nós iremos preencher tudo aqui, nós iremos direto para o preenchimento dos indicadores e para a execução das ações do plano de ação. Tá bem? Mas aí vocês podem dizer, mas aí, professora, quando for na parte do monitoramento curricular, como será? Eu solicitei do professor Robson, né, que ele está responsável, enquanto a professora Marlene está de férias, solicitei dele o total de conteúdos por bimestre dos anos que é solicitado, né, e de língua portuguesa e matemática, somente o total. Porque quando vocês forem lá para a árvore de indicador, ele pergunta assim, quantos objetos de conhecimento, né, estavam previstos para aquele bimestre? Então, exemplo, 12.
Dos 12, quantos vocês executaram, né? Quantos objetos de conteúdo foi trabalhado no plano de aula dos professores? Aí vocês vão pontuar, 10, 8 ou 12 mesmo, tá bom? Então, para esse indicador, ele só perde o total. Então, para facilitar o nosso serviço, nós vamos ter apenas o total. Porém, vocês já terão, né? A própria gerência de educação básica, ela já pode repassar para vocês, ela já repassou, quais são esses conteúdos para este bimestre. Teve até uma gestora que pediu de mim, eu disse, professora, não é da minha competência, né? Não é da minha responsabilidade esse repasse dessa informação. Por quê? Porque nós temos uma gerência que cuida do planejamento. E ela queria essa pasta, né, com os conteúdos por bimestre. Então, a gerência de educação básica, quem não tem ainda, solicitada a gerência de educação básica, os conteúdos, que talvez você já até tenha, né, porque nós já até estamos terminando o segundo bimestre, e já foi aplicado os conteúdos previstos para aquele bimestre, certo? Então, nós não iremos para aquela ferramenta de monitoramento curricular. Nós iremos trabalhar onde? Apenas na plataforma do PDCA, que é essa plataforma Evoluir, certo? Então, como nós falamos, nós teremos duas ações, repetindo mais uma vez, duas ações dentro do PDCA, do programa TCE pela Educação. Coleta bimestral e execução do plano de ação, certo? Nós tivemos a primeira coleta bimestral, foi nos passado uma lista de indicadores que eram obrigatórios, passou um período, eles deixaram, eles até falaram, não, essa parte de alfabetização não é para preencher agora. Está até disponível, mas não é para preencher. Só que depois muda-se muito, né? Eles vão se adaptar, eles vão uma hora, muitas vezes, uma orientação, depois eles trazem uma outra. E o que eles colocaram? Já que está disponível, os municípios podem preencher. Por isso que eu entrei em contato com vocês. Olha, tem uns indicadores que da primeira coleta que eles precisam ser preenchidos. Vocês lembram, né, que eu entrei em contato com vocês? Muitos gestores já preencheram. E o gestor que preencheu já está aparecendo lá 100%. Eu até coloquei um documento onde trazia algumas orientações do que é quando o aluno está na fase ortográfica, pré-silábico, silábico alfabético, né? Eu sei até que vocês já sabem disso, mas só trouxe algumas orientações caso alguém não esteja recordando ou não tenha essa ficha de acompanhamento, né, dos alunos, então a gente encaminhou para vocês. Então, nós ainda não fechamos 100% a primeira coleta bimestral. Por quê? Porque nós ainda temos este indicador que precisa ser, nós ainda temos esse indicador que precisa ser preenchido, tá bom? Vou até falar um pouco mais devagar, porque diz que o áudio está cortando, né? Deve ser internet. A nossa internet aqui na CEMED hoje não está legal. Pode ser isso, tá bom? Então, a primeira coleta bimestral não está 100% concluída, porque nós temos esse indicador que ainda precisa preencher. Agora, nós vamos para o sistema, onde eu vou explicar para você onde é que está, já que nós temos duas ações, onde é que ficam essas duas ações. E qual é mesmo esse indicador que precisa ser preenchido, tá bom? Mas antes disso, eu já vou passar aqui para vocês, mostrar para vocês, um painel que é do ponto focal. Tá? Esse painel tem uma visão geral de quem já preencheu, de quem ainda não preencheu. Inclusive, eu já mandei a tela, eu acredito que para os 100% dos gestores. Talvez se faltou um ou dois, foram poucos. Mas eu mandei aquela tela, né? Inclusive, quando eu mandava a tela, ele depois me mandavam perguntas, né? Professor, eu não estou conseguindo acessar essa tela, não sei onde a senhora encontrou. Digo, não, isso aí é um painel, uma tela que é do ponto focal. Vocês não vão conseguir visualizar, mas eu só estou indicando qual é o indicador que vocês precisam preencher, tá bom? Este aqui. Esse aqui, vocês estão conseguindo visualizar? É o nosso painel. Aqui nós temos
Nós temos aqui todas as escolas. Nós temos o percentual também aqui das escolas. Quem está com 100%, a escola que nós já até aumentou um pouquinho. Quando eu mostrei para vocês, estava bem menos, bem menor. Né? Ó, as escolas com 100% é aquelas que já estão com todos os indicadores preenchidos. Isso é referente à primeira coleta, tá certo? Então, eu contei pela manhã, já deu 21 escolas. Aí nós temos escolas com 90%, 90, de 98%, no caso aqui a Zimalira Cabral, ela está com 98,6%. Então, falta apenas um indicadorzinho, alguma coisa que falta ela preencher para chegar aos 100%. Aí temos escola com 81,8%, e temos apenas 3 escolas com 76,7%, apenas 3, tá certo? Isso aqui não é para constranger ninguém, é só para vocês observarem como é que nós temos a visão enquanto ponto focal do preenchimento de vocês, tá certo? Então, nós vamos para cá agora, que é o sistema, né? Esse é o sistema do PDCA, do Programa TCE pela Educação. Aqui na barra de endereço, esse é o endereço, eu sempre compartilho com vocês esse link, tá? pdca.plataformaevoluir.com.br, esse é o nosso endereço. Ele vai abrir uma tela onde você vai colocar o e-mail e a senha, que eu já compartilhei, todos vocês já têm esse acesso. Então, quando você clica em entrar, já aparece esta tela aqui, que está aparecendo para vocês. Professora, aonde eu vou para a coleta bimestral? Quero primeiro logo fechar a coleta bimestral. Aonde é que eu vou? Eu vou em planejar, aqui nessa bolinha azul, P de planejar, tá? E aí, onde mais eu vou? Eu vou inserir resultado. Aí eu vou selecionar o ciclo do PDCA aqui. Seleciono o município, que já está aqui. Para vocês, esse é a minha tela do ponto focal. Mas a de vocês, aparece aqui o nome de vocês. Aqui não precisa mais selecionar a escola, que já aparece automaticamente a escola de vocês. Para mim, não. Para mim, aparece aqui o nome das escolas. Vamos usar aqui a Capitão Getúlio, já que apareceu primeiro. Vamos verificar se a Capitão Getúlio ela já preencheu o indicador que precisa ser preenchido para que a escola venha alcançar os 100%. Naquele período que nós estávamos fazendo essa coleta, o que aconteceu? Nós preenchemos, né, aqueles obrigatórios que eu coloquei para vocês, mas algumas escolas observaram que esses indicadores estavam até disponíveis, então o que eles fizeram? Não, nós vamos preencher, tanto que preencheu, umas 5 ou 6 escolas já preencheram, mesmo que eu tenha falado que não é obrigatório, certo? Mas agora, nós temos essa possibilidade de preencher. Por que inclusive, eu quero fazer esse esforço que vocês preenchem? Para que o município fique 100%, todas as escolas, tá bom? E é que a gente já comece a coletar esse dado para ir comparando, tá? Nos 4 bimestres. Já que está disponível, vamos preencher. Mesmo que já passou o prazo, vocês percebem que já há um bom tempo já terminou o prazo, mas como a plataforma está disponível, até entrei em contato com a assessoria, eles disseram, não, pode preencher, porque aí o sistema vai atualizando. Então, onde eu vou para preencher esse indicador que está faltando? Este indicador que está faltando, ele é eixo finalístico, tá? Ele é eixo finalístico. Então, está aqui, ó, é o D1 de resultado, é o eixo finalístico. Então, você vai clicar aqui. Tá? Aqui, o eixo finalístico, né? Então, vamos lá. Eixo finalístico.
tá aqui, ó, né? São essas questões aqui, ó, esses eixos. É percentual de estudantes, aqui, ó, do primeiro ano que alcançaram o nível alfabético. Qual foi o percentual de estudantes do primeiro ano que estão no nível silábico alfabético? Então, esses são os indicadores que precisam ser preenchidos para que a escola fique 100%, para que ela preencha todos os indicadores. No caso aqui, a Capitão Getúlio, ela ainda não preencheu, né? Está cinza aqui, sem lançamento. Aqui em cima tem um farol, né? No caso aqui, ela ainda não lançou. Ela vai poder lançar a partir de hoje, ela vai poder lançar, viu, professor Sérgio? Então, aqui. Percentual de estudantes do quarto ano que atingiram o nível ortográfico. Percentual de estudantes alfabetizados do oitavo ano. E percentual de estudantes alfabetizados do nono ano do ensino fundamental. São esses os indicadores que precisam ser preenchidos, certo? Esses aqui. Deixa eu ver uma escola aqui que já preencheu. Eu lembro Trincheira. Trincheira já preencheu. Vamos lá, internet ajuda. Onde eu vou clicar? Eixo, resultado finalístico. Vendo aqui a seta? Ficou na seta. Então, baixa aqui a barra de rolagem. Essa barra menor. Aqui. Percentual de estudantes do primeiro ano que estão no nível silábico alfabético. Já preencheu. A professora está vermelha, não tem problema. O problema a questão é que foi preenchido. E outra situação, como eu falei com os gestores, nós vamos lançar resultados fidedignos, certo? Nós não vamos maquiar nada aqui, não. Se nossos estudantes, professora, nós estamos com poucos alunos que estão nessa fase, então você vai lançar exatamente como está. E a ideia é até que, durante o bimestre, esse número venha diminuindo, certo? Digamos, se eu só tinha 2 alunos alfabetizados ou alcançando esses níveis, a ideia é que durante os bimestres vá aumentando esse nível, tá bom? Esse número aí. Então, essa é a parte dos indicadores que precisam ser preenchidos. Teve alguém que perguntou aí, como é que eu sei, né, que a escola está precisando, como eu sei qual é a pendência da escola? Eu já encaminhei, inclusive, acredito, para todos. É este indicador que está faltando. Se eu não me engano, tinha 1 ou 2 escolas que eram outro indicador. Mas os demais é isso, tá bom? São esses indicadores. É esse que trata de alfabetização. Até aqui, ó, alfabetização. É nesse que vocês vão clicar, tá certo? Vamos ver uma outra escola. Novo Horizonte. Vamos ver se Novo Horizonte já preencheu. Nós estamos fazendo esse exercício aqui só para vocês saberem onde devem ir, tá bom? Não é para constranger ninguém, por favor. Quem ainda não preencheu, vai preencher. Tá bom? Aqui, ou aqui. Percentual de estudantes do primeiro ano aqui, ó, que alcançaram o nível alfabético. A escola já preencheu? Não, né? E aí, professora, como é que faz para preencher? Então, ele vai clicar aqui em alfabetização. Aí ele vai aqui, ó, inserir resultado. É muito simples, gente, é muito simples isso. O que que ele pede aqui? Primeiro, número total de estudantes no nível alfabético. E a outra pergunta aqui embaixo, número total de estudantes do primeiro ano do ensino fundamental computados na matrícula final. Então, eu tenho que saber quantos alunos eu tenho aqui no primeiro ano. Então, eu vou colocar o aluno, total de alunos. E nessa primeira pergunta, é quantos desse total, estão no nível alfabético. Eu vou colocar, digamos que na minha turma aqui tivessem 15 alunos, né, nesse primeiro ano, e aqui eu tenho alfabetizados 8, só um exemplo.
e eu vou aqui salvar, pronto. Já preenchi esse indicador. Não vou salvar, tá? Esse aqui só foi um exemplo. Não salvarei, vocês queiram fazer, só para efeito mesmo de informação para vocês. Outra situação, quando vocês forem para este sistema, para coleta de informação, principalmente dessas de dados, que vai gerar um resultado, tenha um tempo realmente de qualidade. Coloque o celular, se for possível, até desligar o celular, porque o celular ele distrai muito, chega muita notificação, né? Tentem ficar um período que vocês estejam para aquilo, gestor, apoio pedagógico, secretário, e leiam, porque é muito simples as perguntas, né? Quantos alunos eu tenho naquele ano? E quantos desses estão no nível tal? Porque já aconteceu aqui na nossa rede, em que a pergunta era sobre total de estudantes matriculados na turma e total de alunos que deixaram de frequentar. Então, o profissional colocou o total de estudantes da turma 1 e deixaram de frequentar 1. Eu fui verificar nessa coleta que eu estava fazendo uma operação pente fino, observei que a escola está toda no vermelho, por conta desse repasse de informação. Então, assim, isso é um trabalho de muita responsabilidade, porque é o nome da tua escola, né? É você que está ali na frente, talvez foi o gestor que passou essa atribuição, é de muita responsabilidade. Então, por isso que eu falei para vocês que eu não quero que vocês compartilhem esse acesso com o professor. Esse trabalho é dessa equipe gestora, que pode ser o secretário, apoio pedagógico ou gestor. Não passem para mais dessas pessoas, mais desses 3 profissionais, tá certo? E na hora de preencher, muita cautela, muita atenção. Prestem bem atenção na pergunta, tá bom? Antes de responder. Porque senão a sua escola vai ficar com um painel negativo. A sua escola e automaticamente o município. Eu não quero que os resultados estejam todos verdes, 100%, eu quero que vocês demonstrem realidade. Mas esse dado que foi apresentado é um dado que não existe. Como que numa turma tem um aluno e assim, um aluno foi o aluno que deixou de frequentar? Isso existe? Não. Foi o quê? Um descuido. Eu imagino que foi o descuido do profissional aí na hora de preencher. Então, quando forem preencher, muito cuidado, tá certo? Ao final de todo esse ciclo, além da melhoria dos índices, que a gente espera muito poder avançar, melhorar muito, porque com o programa TCE pela Educação, você tem uma plataforma onde, ao final de cada bimestre, vocês fazem uma análise dos resultados de vocês. Antes, vocês não tinham isso, então é um avanço para nós, né? Então, isso com certeza gera até possibilidade de vocês fazerem reuniões com os professores, apresentar, mobilizar, isso em um sistema, né? Tu vê, muito evoluído. Então, assim, é de suma importância, né, gente? E, além disso tudo, o município, ele ainda vai ser premiado pelo TCE com um selo ouro. É aquele município que seguir, né, que cumprir todas as ações que o programa tem nos oferecido. Então, por isso que a gente está nessa mobilização. E esperamos poder, né, que o nosso prefeito aí venha receber da nossa rede municipal de educação esse selo do TCE, selo ouro do TCE, que é um trabalho que não é do ponto focal da professora Alberto, mas é dos 45 gestores das 45 escolas que fazem parte, tá certo? Então, vamos buscar realizar todas as ações que nós temos previstas. Nós sabemos, eu reconheço as demandas dos senhores, mas é isso, não dá para... O que a gente pode fazer é se abraçar e chorar junto, mas a gente não vai desistir, a gente não vai entregar a pandemia, e ser gestor é isso mesmo hoje, é muita demanda. Aqui também, quanto técnicos, as demandas são gigantes, às vezes eu deixo vocês no vácuo, porque não é que eu não queira responder, mas que eu tenho 1000 e outras atribuições para fazer ao mesmo tempo, né? Então, o trabalho do técnico, do gestor é isso, né? Tem gente que aceita esse desafio, essa experiência que vai agregar com certeza muito no nosso profissional, é isso.
Então, nós vamos tentar nos organizar e executar. Porque aqui ninguém é criança, ninguém vai estar... Vai fazer e vamos buscar fazer da melhor forma possível, porque é o nosso nome que está, né? O gestor. Quem é o gestor? Damil. A Alcione dá conta das demandas, né? Faz direitinho, se organiza. Então, isso é interessante. É o meu nome que está. Então, vamos buscar fazer o melhor possível, tá certo? Então, esse aqui é onde eu vou alimentar os indicadores. E aí, se tratando de indicador, antes de eu ir para outra etapa, que eu falei para vocês que nós temos dois momentos, né? Nós temos um momento da coleta dos indicadores e nós temos um momento da execução das ações, certo? São duas ações. Nós já temos calendário para a segunda coleta. Vou mostrar aqui. Então, já está bem próximo aí. Já tem gestor dizendo para mim, professora, já estou me organizando, já estou coletando as informações do segundo bimestre. Ótimo, por quê? Porque nós já temos a experiência de como foi a primeira coleta, né? Qual eram as perguntas, né, que fizemos. Então, nós não estamos mais zerados, né? Nós já temos uma certa experiência. Então, este será o cronograma das próximas coletas. Então, agora nós estamos aqui no final do segundo bimestre, certo? Então, a segunda coleta, ela iniciará dia 3, ó. Ela vai do dia 3 ao dia 14 de agosto agora. Basicamente 11 dias, né? Teremos 11 dias para preencher esses indicadores aí, tá bom? Quiserem printar essa tela, mas depois eu vou compartilhar com vocês, não se preocupem não. Eu só trouxe aqui para vocês já irem se preparando, tá certo? A segunda coleta. Professora, onde vai ser então essa coleta? É onde eu expliquei. Você vai clicar em planejar, depois eu clico em inserir resultado, vai aparecer essa tela, vai clicar aqui no ciclo do PDCA, já está aqui, né? O ciclo do PDCA vai selecionar a escola. Vamos ver Raimundo Carlos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão acompanhando? Não, né, Deuselene? Muito bem. Vamos ver Raimunda Caldas. Sempre quando eu falo para a professora Raimunda Caldas, ele diz assim, eu vou já fazer, professor, neste momento. Então, vamos lá. Ver se ele me iludiu, né? Vamos lá. Aonde eu vou mesmo? Qual é o indicador que está faltando da primeira coleta? A alfabetização. Estão vendo permanência, que é neste? Não. É a alfabetização. Alfabetização. Não preencheu ainda, né? Eu acho que ele estava esperando a reunião para ele entender. Não é aqui. Esse indicador. O ano, silábico, alfabético. São esses indicadores aqui, certo? Professora, e aí, quando chegar a segunda coleta, que a senhora falou que já vai ser do dia 3 ao dia 14, aonde nós iremos preencher? Neste mesmo lugar. Por isso que eu quero que vocês preencham logo do primeiro bimestre, porque quando eles disponibilizarem para preencher do segundo, eu imagino que eles já vão fechar sábado primeiro, entendeu? Então, esta semana, eu acredito que nós temos amanhã, ainda sexta-feira, dá para fechar isso aí. Tá certo? Essas informações, para a gente fechar 100% das escolas, todas finalizando aí os indicadores da primeira coleta.
tá bom? Vocês irão ver aqui, ó, deu um resultado, vocês vão baixar aqui a barra. Então, aqui, esta é uma lista de indicadores que tem. Quando você baixar nessa barra aqui, ó, barra menor. Professora, quer dizer que tem tudo isso aqui, ó, equidade educacional, gestão, entendeu? Aqui está a lista de indicadores. Eu ainda não sei, eles ainda não encaminharam a lista de indicadores que nós iremos preencher agora nessa segunda coleta. Mas, o que eu já vou orientar vocês? Aqueles indicadores que tiverem disponíveis para preencher, nós vamos preencher. Tá certo? Vamos combinar assim? Professor, isso aqui está disponível, posso preencher? Pode. Você só não irá preencher aquele que estiver trancado. Vai aparecer um cadeado lá que não é possível preencher. Então, esse aí você não vai preencher. Entenderam? Os demais que tiver disponível, nós vamos preencher. Nós temos alguns indicadores, como esse aqui do VAR, isso aqui não é com vocês, tá? Mas aquilo que for atribuição do gestor, vocês irão preencher. Então, esta é a lista, tá? Dos indicadores que tem para ser preenchido. Esta é a primeira ação do programa TCE pela Educação, coleta bimestral, que serão quantas mesmo durante o ano? 4. Nós já realizamos uma. E tem escola que ainda está fechando essa primeira coleta. Após isso, nós temos a segunda coleta, que diz respeito aos resultados do segundo bimestre. Terceira coleta, terceiro bimestre. E a quarta coleta, o quarto bimestre. Tá certo assim? Depois disso, professor, são 14h39. Nós temos a execução do plano de ação. É uma outra ação, tá? Dentro do programa. Uma coisa é coleta, às vezes eu vou colocar lá no grupo. Gente, nesse período vamos fazer a coleta bimestral. Vocês já sabem que é lá em planejar, inserir resultado. Você vai baixar aquela lista lá, você vai ver qual é, vai preencher aqueles que estiverem disponíveis. Certo? Depois, qual é a outra ação? Executar o plano de ação que foi feito pelos senhores. Lembra? Que tinham lá os indicadores, e para cada indicador vocês escolheram uma ação e planejaram 3 procedimentos. Lembra? Lá no início do plano, início do programa TCE, foi isso que foi feito. Agora, nós precisamos executar. Porque um plano, se ele não for executado, ele não vai ter resultado. Nosso problema, a gente fazendo essa análise reflexiva, nosso problema não é planejar. Nós temos nosso plano municipal de educação, nós temos nosso plano nacional de educação, nós temos vários planos aí de ações dentro da escola. Você já até tem um outro plano paralelo a isso, que já é o plano que é solicitado pela gerência pedagógica. Então, falta de plano, falta de saber elaborar um plano, não é. Eu vejo assim, não é a nossa dificuldade, né, que nós temos. Qual é a nossa dificuldade? É a execução. É pegar essa ação do papel e colocar em prática. Né? E com o TCE pela educação, não existe deixar, não existe engavetar. Né? Tem os GPs, eu imprimi e coloquei ali. Mas se você não estiver visualizando aquelas ações, de nada vai adiantar, se você não estiver monitorando. Então, eu aconselho, senhores, a pensar no programa TCE como algo que já faz parte do dia a dia de vocês. Não é só quando eu lanço uma informação lá no grupo que você, tem TCE. O que tem do TCE de demanda? Não. O TCE, ele já é aquela atividade que ela precisa ser rotineira. Ela já faz parte da agenda de vocês. Eu não sei de você, mas eu trabalho assim. Quando eu chego aqui na gerência de formação, eu já tenho minha agenda, então eu já listo as ações que eu preciso fazer. E ao final do dia eu vou dando ok do que eu fiz e do que eu não fiz. Então, se vocês fazem dessa forma, tem questões que são prioritárias, né, que você já vai fazendo, inclusive vai surgindo aquelas que não estavam naquela lista. Mas você precisa fazer isso para você ter um direcionamento. Senão você chega no final do dia, você diz, eu não fiz nada, ou então eu não priorizei, e eu sei que vocês têm muitas demandas, que não é só nós aqui solicitando, são várias gerências aqui da secretaria. Então, eu faço essa lista. Então, vocês já precisam colocar lá
monitoramento da execução do plano de ação. Ou seja, vocês têm computador, todo gestor tem computador. Então, já acessem, no momento que vocês estão aí, já acessem e vai dar uma olhada para ver como é que está o andamento das ações de vocês. Para ver se tem ação atrasada, para ver se tem ação que precisa iniciar, que já era para ter iniciado, você ainda não iniciou, né? Ou então, se você já executou aquela ação, só falta você lançar a evidência. Então, já precisa estar na pauta diariamente, basicamente, ou então, pelo menos, uma vez na semana. Não, já até circulei ali, uma vez na semana, é o dia que eu vou dar uma olhada na plataforma do TCE pela Educação. Porque ele é amigo de você, né? Ele não é inimigo, não é para ficar nervoso. Gente, quando me vê, já está ficando nervosa. Não é. É só cobrança, não é, tá? Nós estamos aqui para ajudar, nós somos amigos, somos parceiros. Então, é só colocar aí na nossa lista de prioridade. E eu não posso engavetar, eu não, porque eu lembro que eu estou naquela fase, no método de gestão para resultado, eu planejei, agora eu preciso executar, eu preciso tirar do papel. E lembra que eu orientei vocês que, a partir do momento que vocês elaboraram o plano de ação, ele precisava ser apresentado para a equipe de professores, acredito que vocês fizeram isso, porque aí você vai dizer para ele quem é o responsável pelaquela ação. Ele precisa saber o responsável, certo? Então, agora nós vamos verificar essa execução. Onde eu vou, professor? É na mesma plataforma. Vocês não vão me pedir um outro link para ver a execução do plano, tá bom? É na mesma, muito bom. Por isso que eu disse que nós não vamos trabalhar mais aquela outra ferramenta que era monitoramento curricular, para não dificultar a vida de vocês. Só se um dia eles chegarem e disserem para a gente assim, não, é obrigado, aí eu vou, gente, é obrigado, vamos lá, vamos tentar preencher aquela ferramenta. Mas como eles falaram que fica a critério dos municípios, e eu já criei uma outra alternativa, já peguei só o total mesmo dos objetos de conhecimento que vocês irão precisar, que eu vou compartilhar com vocês, e ponto. Para quê? Buscando facilitar a vida de vocês, tá certo? Então, para a coleta bimestral que eu expliquei ainda há pouco, que era dos indicadores, eu fui aonde? Aqui no planejar. Vocês estão vendo a minha tela, né? E agora, professora, para eu verificar as ações do plano de ação, eu vou aqui em executar. Executar. É outra área. Você vai clicar aí. Aí você vai clicar aqui, executar ação. Esta é a minha aba, tá? Porque é do ponto focal. No caso aqui, aparece todas as escolas. Mas aí, para vocês, não, vai aparecer só o plano de vocês. Mas eu vou dar só um exemplo aqui. Vamos aqui, deixa eu ver, Capitão Getúlio mesmo. Capitão Getúlio sempre a cobaia, que é a primeira. Não tem problema não, viu, Aricete? Capitão Getúlio. Então, aqui nós temos alguns filtros, tá? Nós temos aqui, ó, o professor Célio, ele tem essa possibilidade de filtrar aqui. Ele pode verificar as ações, né? Se ele quiser só ver as ações, ele pode dar uma olhada rapidamente aqui, primeiramente. Deixa eu ver se eu tenho alguma ação aqui que está atrasada. Tá vermelho, já sei que está o quê? Atrasado. Ó, ele tinha agendado esta ação, professor, não fique triste comigo, tá? Por estar compartilhando aqui, mas não é. É só mesmo para efeito de informação mesmo, tá bom? Isso não está acontecendo só com o senhor, todo mundo está atrasado. Estamos no mesmo barco aqui, o povo está atrasado nas ações. Então, aqui era do dia 1º/5, era para ele ter finalizado dia 30/6, não fez, então ficou atrasado. Nós temos aqui uma ação aqui, ó, não iniciada. Mas aí, ainda é 1/8. Ela está para iniciar 1/8 e ela vai terminar dia 31/8. Então, ele tá ok. Mas quando for no dia 1º, ele vai vir aqui nos 3 pontinhos e vai gerenciar esse procedimento aí, quando for dia 1/8. Isso quando for dia 1/8, certo? Aí ele vai clicar aqui para registrar. Vai aparecer o calendário. Aqui está 22, porque hoje é 22, mas nós não vamos clicar. Por quê? Porque ele agendou que vai ser dia 1º/8. Então, como o professor Icélio já viu aqui na reunião que todo dia ele vai ter que acessar o sistema, então ele já vai verificando isso aí.
Mas nós temos outras ações aqui que já dá para iniciar. Vamos lá ver se a gente consegue ver alguma. Essa aqui, ó, já dá para iniciar? Não, porque está prevista para 1/11. Então, essa aqui de lá para novembro, né? Deixa eu ver aqui. Esta aqui já atrasou, porque passou do período. Já era, inclusive, está com evidência, por isso que está atrasado. Esta aqui já está em andamento. Por quê? 1/7. Nós já passamos, hoje já é 22. Então, ele já clicou aqui, já iniciou. Vamos ver se teria uma outra ação que daria para iniciar. Aqui também 1/9, 1/8, 1/7. Olha aqui, 1/7. Vamos lá. Essa ação aqui, ó, já dá para ser gerenciada? Aqui está não iniciada, mas já dá para ser iniciada essa ação? Já. Por quê? É 1/7 e hoje já é o quê? 22/7. Certo? Então, onde é que eu vou para iniciar essa ação? Eu sei que muitos já estão fazendo isso aqui muito bem, graças a Deus, mas tem uns que ainda não, né? Então, vou aqui em gerenciar procedimento. Clicou em gerenciar procedimento? Você vai aqui em registrar. Professora, mas aí eu não tenho que ir no dia primeiro? Não, porque eu não tenho como voltar na data, mas aí eu começo aqui, dia 22. Tá certo? Então, quer dizer que essa ação aqui ela já está em andamento. Ele tem, olha só, ele tem até hoje para fechar essa ação aqui. Se ele não fechar, digamos, se ele deixar para fechar ela amanhã e inserir a evidência, onde é que insere a evidência? Aqui nesse X, inserir a evidência dessa ação. Se ele for deixar para enviar amanhã ou outro dia, ele já vai concluir, mas com atraso. Então, não vai ficar verde, só vai ficar verde quando eu concluo dentro do prazo. Tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho, como eu falei para vocês, alguns filtros. O professor, além da ação, ele pode clicar na tarefa também, para eu verificar qual é a tarefa que eu estou atrasado aí. Cadê a barra? Deixa eu ver uma tarefa aqui que está atrasada. Digamos, essa tarefa aqui, ó, estava atrasada, né? Quando eu clico nela, eu vou visualizar esse procedimento, aí eu vejo qual é o responsável. Quem é o responsável? Aqui, no caso, é o próprio gestor, né? Ela está em andamento com atraso, essa ação aqui, inclusive. Então, eu consigo ver aqui o responsável. Quando eu clico, está em tarefa, tá bom? Eu posso também, eu, gestor. Eu cheguei, eu quero ver pelo menos se eu tenho alguma ação atrasada. Eu vou clicar só em atrasado, para ver quais são as atrasadas que eu tenho. Eu clico aqui em atrasado. Então, o sistema vai mostrar para mim somente as atrasadas. Eu não vou mostrar todas, não, tá? Mas tem algumas aqui. Eu quero ver quantas ações eu tenho em andamento. Clique em andamento. Não, vamos colocar aqui a ação. Selecionar a ação, deixa eu ver o status da ação, quero ver só as que estão em andamento. Ver quantas eu tenho em andamento. 2 ações em andamento. Caso, estas aqui, né? Até 31/7, né? Até 31/7. Para ele fechar essa ação aqui. E aqui são os status, tá? Concluído, por fora do prazo, concluído com atraso, atrasada. Então, aqui é os status que você pode selecionar para você já ir direto. Esta é a parte de execução. Agora, nós vamos ver aqui uma ação que está atrasada. E aí, professor, o que eu faço com essa ação que está em vermelho? Eu vou gerenciar essa ação.
Eu vou clicar aqui, gerenciar procedimento. Ah, esse aqui já está em andamento com atraso, né? Aqui, vou deixar mais um. Esse procedimento possui desvio, não pode estar, porque esse aqui, ele já editou, então não tenho como ele já editou. Ele já estipulou para ele um novo prazo, então vamos fazer outro aqui. Outra atividade atrasada. Vou clicar nessa aqui. Gerenciar. Procedimento. Concluída com atraso. Ah, esse aqui ele já concluiu com atraso. Olha, parabéns, professor. Vamos ver esta aqui. Gerenciar procedimento. Esse aqui está sem relatório, né? Precisa. Aí tá. Essa aqui é uma ação que está atrasada, certo? Professor, o que que eu faço? Essa aqui era a descrição do procedimento 1, que está atrasado, que ele não cumpriu dentro do prazo, né? Então, o que vocês deverão fazer? Vão adicionar procedimentos futuros. Aí, para isso, você vai ter que fazer uma justificativa do desvio, ou seja, por que que você não conseguiu executar essa tarefa, né? Vocês terão que utilizar, no mínimo, 80 caracteres, tá? Senão, não vai passar. E os pontos problemáticos, que foi que dificultou você de realizar essa atividade dentro do prazo. E irá também, depois disso, acrescentar uma nova data. Depois que você colocou aqui os procedimentos, você vai clicar aqui no calendário e vai estipular uma nova data. Pode ser o mesmo responsável. Isso é o que nós chamamos de relatório de 3 gerações, tá? Onde você vai fazer essa correção desse procedimento que não foi possível cumprir dentro do prazo. E, ao final, você vai salvar. Mas aí, no caso aqui, ele fez 4 procedimentos, professor Licélio. Lembra que eu falei que eram 3 procedimentos na hora do plano de ação? Ele fez 5. Então, ele vai precisar adicionar outro procedimento para os procedimentos que estão atrasados. Coloca a data, lança o procedimento, pode repetir o mesmo procedimento. Professora, na hora de editar o novo procedimento, eu posso mudar esse procedimento? Posso alterar, editar? Pode, até para facilitar até o cumprimento dessa ação. Coloque uma data, uma nova data. E, ao final, você vai... No caso aqui eram 5, né? 6 procedimentos. Jesus. Então, depois que editou todos esses procedimentos, vai ao final aqui e vai salvar. Depois que salva, não é possível mais editar. Só que a partir do momento que você fez isso, você vai precisar estar acompanhando as datas, as novas datas que você colocou. Para quê? Para que você não perca mais o prazo. Professor, onde é que eu vou lançar as evidências? É aqui, né? Você vai lançar as evidências aqui. Vai puxar uma evidência lá do teu computador, né? Baixar aqui e clicar em salvar. Não tem como fazer isso aqui porque ela está atrasada. Não tem que fazer todo aquele relatório. Aquela justificativa de por que está atrasado. Então, você percebe, se você acompanhar diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, o status das ações do plano de ação, vai evitar você ter mais trabalho. Porque se ela atrasa, eu vou ter que adicionar procedimento, outro procedimento. Eu vou ter que fazer justificativa, né?
eu vou ter que apontar o motivo problemático que fez com que eu não executasse essa ação. E também planejar já um outro período. Então, querendo ou não, é mais trabalho. Mas se você estiver todo o tempo verificando o estado da ação, olha, está próximo aqui de chegar ao fim, então já vou ter que lançar as evidências, e também precisa estar observando qual é essa ação, quem é o responsável pela essa ação, e já tentar se organizar para fazer os instrumentos, né, de como você vai coletar aquela informação, para que seja executado, porque para que venha melhorar os nossos índices, a nossa aprendizagem, né, a nossa atuação enquanto gestor. Então, esse plano, ele tem várias frentes, né, de fortalecer tanto o trabalho do professor como do gestor, teve acompanhamento, inclusive, de frequência do professor, teve gestor que escolheu essa parte, essa ação, muito importante. Então, só recapitulando aqui, quando eu for para a coleta bimestral, eu vou aonde? Planejar. Quando eu vou visualizar o meu plano de ação para eu executar as ações que foram planejadas, isso semanalmente, aonde eu vou? Eu vou executar. É só essas duas abas que, por enquanto, nós vamos trabalhar. Planejar e executar. Quando for coleta bimestral, onde eu vou? Planejar. Depois, inserir resultado. O sistema ele é muito intuitivo. Agora eu quero ver se eu tenho ação atrasada, quero acompanhar a execução do meu plano, eu quero inserir evidência, que nós fizemos uma reunião, que nós já tem evidência, eu quero já inserir. Aonde eu vou? Executar a ação. Executar a ação. Já vai aparecer todo o meu plano aqui. Ah, eu não quero saber de todo ele, não, eu só quero saber ainda qual é, que ainda não foi iniciado. Quem sabe se eu já não passei batido aí na data. Essas aqui ainda não foram iniciadas. Mas será que já dá para eu iniciar? No caso, essa aqui, já daria para eu iniciar? Respondo aí, se daria para eu iniciar essa atividade, essa primeira aqui. Muito bem, Valdez. Escobar, Pedro Gaspar falando que já dá para iniciar essa atividade. Mas e aí, como é que eu faço isso? Que eu não sei. Lembrem, sempre vão aqui nesses 3 pontinhos, gente, tá bom? Clica nos 3 pontinhos. Se você quiser só visualizar, será aqui. Mas se você quiser gerenciar procedimento, é aqui. Você vai gerenciar esse procedimento. O mais, assim, complicado um pouquinho, mais chatinho de fazer, é quando a atividade está atrasada, que tem que fazer aquela justificativa toda. Mas essa aqui é bem fácil. Aí eu venho aqui em registrar. Eu vou poder ir no dia 7? Não. Vou ter que registrar aqui, porque é a data de hoje. Não tem problema. Importante que eu iniciei dentro do período. Aqui ele tem até o quê? Professor, ele tem até dia 25/9 para inserir evidência aqui. Mas ele não vai deixar lá para o 25/9, porque ele já está no período. Se ele quiser já lançar, se ele já fez essa ação, ele já pode inserir evidência aqui, já fecha essa ação. Vamos ver se tem outro procedimento aqui que dá, no caso, esse aqui também, já dá para iniciar, porque é 7/7. Onde o que eu faço? Clico em registrar e coloco a data. Então, quando eu faço isso, o que acontece? Já aparece em andamento, amarela em andamento. Só vai ficar ok, já fechei quando apareceu o verde aqui que completou a ação. Quando é que eu sei que completa a ação? Quando eu insiro a evidência. Aqui quer dizer que o gestor já acessou a plataforma dele, ele já verificou as datas e ele já clicou que já está em andamento. Por essa ação, olha, você tem essa ação para executar, eu já inseri aqui, você tem até essa data para trazer as evidências para ser lançada aqui no sistema. Então, quer dizer que você já fez alguma coisa aqui no sistema, você acessou a plataforma. O que está acontecendo em muitos gestores? Está zerado aqui, não tem nada. Não colocou, pelo menos assim, que já iniciou, que está em andamento, entendeu? Aquilo que está atrasado já está atrasado, e aquelas ações que não foram iniciadas mesmo. Ok. Então, estão zeradas, entendeu?
Então, a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento. Eu não tenho escolha, né, gente? A gente precisa executar essas ações. Se eu não me engano, é Bela Vista, que eu achei interessante, o prazo que ele colocou, tudo muito longe, ou seja, não tem nem como ele, se não me engano, é Bela Vista. Ah, já tem ação aqui, ó. Ó, já tem. 28/7, ele já vai poder iniciar. No caso aqui, eu já tenho uma que também ele poderia ter iniciado aqui. Ontem, no caso, ele poderia iniciar esta, hoje é 22, né? Poderia ter lançado aqui, já daria para ele iniciar. Como é que eu faço? Hoje é 21/7, já dá para colocar em andamento? Já. Está no prazo, gerenciar procedimento, registrar a data aqui de início. 2. Então, já apareceu aqui em andamento. Certo? Já são 15h04, já passamos do nosso horário. Eu espero a gente poder fazer um novo encontro para aqueles que estão com dúvida, porque, como eu falei para vocês, isso que eu estou trazendo aqui, eu já observo que já tem gestor já com ação, com evidência anexada, entendeu? Só que para alguns inclusive foi a primeira explicação, né? Então, acho que já deu para ter um primeiro direcionamento, mas se for preciso, nós faremos uma outra reunião, ou então vocês podem vir aqui à secretaria. Queria que a pessoa tivesse um tempinho lá com a professora Roberta, mas assim, vocês agendem, né? A gente marca para que vocês não venham aqui e de repente não me encontrar, né? Porque no mês de agosto nós estamos com a agenda bem cheia, nós inclusive teremos uma semana de formação em Manaus, pelo programa Criança Alfabetizada, já está se desenhando aí formação dos professores do primeiro ao quinto ano, para apoio pedagógico, para gestor, inclusive já estou passando aí de antemão essa informação para vocês, que é uma formação, inclusive, que eu estava assim, aguardando muito, porque até o momento nós temos trabalhado mais com ProLEI, né, que é para os professores de educação infantil, mas estamos desenhando aí, já organizando essas próximas formações. Então, que pode ser de algum período que nós não estejamos aqui, mas a gente combina, tá bom? Eu estou aqui, eu sou ponto focal, eu sou apoio de vocês, também pelo WhatsApp. Eu quero até combinar com vocês, até o horário do expediente, vocês mandam mensagem, porque à noite eu vou fazer um curso online de coordenação pedagógica. Ele é online, mas de certa forma, é à distância, né? Mas é uma sala de aula, então talvez eu esteja até online, mas eu não vou ter como responder vocês. Mas assim, no horário do expediente, mandou mensagem, a gente está aqui para responder. Tá certo? Pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Tá certo? E no mais, eu agradeço a participação. Eu gostaria de ouvir, vamos ver se dá para a gente ouvir alguém aí que está com alguma dúvida, ou então mandem no meu PV. Professora Roberta, sobre o atraso, sim. Aquelas ações que estão atrasadas, eu tenho como rever? Tenho. Eu vou ter que lançar um novo procedimento. É. Então, que aumentar de lado. Alguma pergunta? Quantas ações nós temos para fazer durante esse período do programa TC? Coleta bimestral e execução. Sério. Digo. Questão de uma sugestão também, no caso, né, professora? Boa tarde a todos, boa tarde a professora, boa tarde meus colegas que estão participando junto conosco, o professor Everton Multi, o Alisson, né? Arlilson, e os demais aí, parceiros aí. Questão, por exemplo, de a gente marcar com a senhora para ir lá, né? Qualquer dúvida, eu sugiro assim, será que não poderia a senhora vir na escola, que é um espaço mais tranquilo também, mais calmo,
onde poderia tirar acho que até melhor dúvida, né? A partir a senhora está até convidada para vir na Capitão Getúlio aqui, que vai ter até caldeirada de pacu de tambaqui. Oh, meu Deus. Só a senhora, a gente marcar o dia aí para a senhora se fazer presente aqui na escola. O convite está irresistível, né? Professor, a minha saída da CEMED está um pouco complicada, principalmente esse período. Nós estamos agendado uma visita agora do dia 4 ao dia 7 do TCE. A Altazes foi premiada. Altazes, Mana Capuru e Tapatiara. Teremos a presença de 4 profissionais aqui do TCE para fiscalizar tudo aqui dentro da secretaria, e nós vamos ter que reunir com eles, trazer informações. Então, assim, e depois nós já temos formação em Manaus, e depois, quando retornarmos, como eu falei para vocês no início, e assim como vocês, eu tenho muita demanda, né? Além do meu trabalho de gerente aqui de formação, eu sou assessora da secretária, então é e-mails, é assessoria. Então, infelizmente, Qual é a série dela? na escola, com você, É melhor à tarde. A gente melhor à tarde, porque de manhã está fechado lá. Começa com a Dália aí. condições de ir com vocês. Infelizmente, eu gostaria muito, viu? Mas, assim, esse período tá, nossa agenda está cheia. Mas eu posso aguardar você aqui, aquele que tem dificuldade. Outra coisa, o que que nós temos? Não está difícil esse sistema. Nós temos 2 abas para ir, planejar e executar. Nós temos 2 ações para ser executadas. Nós também temos aquele manual que orienta o que fazer, e não está difícil de entender, não, viu? E já teve essa primeira aula aqui, digamos assim, né, uma orientação de onde acessar, o que nós temos para fazer. E eu quero ver se a gente consegue marcar uma outra. Eu não sei dizer se será esse mês, mas pelo menos no próximo, talvez no início do próximo, depois que o pessoal do TCE foi embora, quem sabe eu consigo ter mais um tempo para marcar uma outra. Ah, ainda estou com dúvida. Ou então a gente já reunir só por polo. Porque eu observo aqui, só um exemplo, talvez a Valdeísa, que ela já tem até evidência anexada, professora, eu nem preciso mais, porque eu já entendi onde eu tenho que ir para fazer a coleta bimestral, eu sei onde eu tenho que ir para executar as minhas ações. Então, eu ainda preciso participar de uma nova reunião? Não preciso mais, agora é só se organizar, como eu falei, colocar na agenda, na pauta do gestor, acessar aqui, assim como você acessa o seu e-mail, você não acessa o e-mail, né? Então, você já tem que clicar e abrir aqui a aba da plataforma do TCE, onde você vai verificar como é que está o andamento da sua ação. É isso, entendeu? Executar aquilo que tiver atrasado, a questão das evidências que precisam ser anexadas. Só que a gente sabe que sempre vai surgir dúvidas, né? É perfeitamente normal surgir dúvidas. Para nós também surge, tanto que logo no início nós fazíamos um plantão a cada semana. E as dúvidas eram gritantes, né? É a mesma situação de vocês, mas eu quero agendar uma outra reunião antes da coleta bimestral, da segunda coleta bimestral, tá bom? A gente vai rever tudo. Aí eu quero que vocês compartilhem, pode ser no PV. Professora, a minha dúvida que eu queria que a senhora falasse na reunião é essa. Vocês podem mandar para mim, porque aí eu vou pontuando aqui, para quando a gente tiver uma próxima reunião, eu já vou pautar na dúvida de vocês. Tá certo? E quando vai iniciar a segunda coleta? Já 3. Só que antes disso, presta atenção, antes disso, vocês vão fechar esses indicadores de alfabetização que estão precisando ser tidos, tá bom? Vamos voltar aqui, ó. Vocês observam que tem algumas escolas que estão precisando. Outras aqui que já estão 100%, as escolas aqui já estão ok. Eu nem preciso se preocupar mais com a primeira coleta. Estão, inclusive, de parabéns, essas 21 escolas. 100% já. E as demais? Vamos dar parabéns também assim completar. Eu não quero mais essa cobrinha aqui, eu quero todo mundo no mesmo patamar aqui, todo mundo retinho, eu quero ver essa linha reta. Essa linha torta. Tá bom? Então, só um momento, vamos abrir aqui rapidinho, que a gente ainda está com um tempinho, eu acho que o Matheus ainda não. Já está nos permitindo aqui falar um pouquinho, eu posso clicar.
Quando eu clico em Jurandir Queiroz, ela aparece aqui, o indicador que está faltando. No caso da Jurandir Queiroz, são esses aqui, ó. Tá vendo os indicadores que estão faltando? É tudo aquilo, é todos aqueles indicadores de alfabetização. Então, ele preenchendo. E também, nós ainda temos um aqui, viu, Jurandir Queiroz? Falta preencher esse indicador aqui, o percentual de avanço dos estudantes inseridos em recomposição da aprendizagem. Então, precisa fechar ainda esta semana. Vamos fechar até amanhã para terminar isso, gente? Porque na próxima já vem outras demandas. Tá certo? Então, vamos logo fechar até sexta-feira. Qualquer dúvida, entre em contato. Tá bom? Essa parte aqui, aonde é? É lá em executar? Não. Eu vou vir aqui e planejar. Inserir resultado. É aqui que eu vou. É aqui que eu vou lançar esse resultado. É o indicador, é a que está faltando. Tá bom? No caso aqui era... Qual era a escola, gente? Jurandir Queiroz, né? O Jurandir Queiroz, tá? Então, além de alfabetização, Jurandir Queiroz, ainda tem esse outro indicador que precisa ser preenchido. Mas os primeiros vai logo na alfabetização. Vamos lá, vou dar uma olhada aqui no chat. Mas assim, ficou entendido? Deixa eu maximizar aqui. Comece a mandar, quiser. Na dúvida, tá bom? Aí tá, alguns estão questionando para entrar, né? Como o nosso horário já está avançando, já tem uma outra demanda agora, que a gente já vai nos reunir lá com o DPE, eu vou precisar fechar, porque o nosso combinado era até às 3 horas. Logo, né? Mas não muda o que eu fiz no meu perfil enquanto ponto focal. Não, não pode não. Bora É o mesmo procedimento. mas eles estão. Terminaram alguma, né? Escobar, fecha o teu microfone, Escobar, rapidamente. Eles são 15, 16. Entendeu? O mesmo procedimento que eu faço enquanto ponto focal é o mesmo procedimento que vocês fazem no perfil de vocês. Porque alguém aqui pediu, se quiser entrasse pelo de um gestor, é a mesma coisa. Tá? Só que o que aparece lá? Esse dado foi informado pelo ponto focal. Ou então, esse dado foi informado pelo gestor da escola. É só isso. Mas é o mesmo processo. Não é uma coisa diferente. O acesso do ponto focal, a forma de administrar, digamos assim, a ação que está atrasada é um procedimento, e quando eu entro no meu perfil enquanto gestor, é totalmente diferente. Não, é o mesmo. Sempre você vai inserir um novo procedimento para aquele procedimento que foi atrasado, você vai colocar uma justificativa. Inclusive, quando você clica lá, já aparece o que é para você escrever em cada campo e colocar uma nova data. E você vai fazer isso por todos os procedimentos que você fez. E, ao final, você vai salvar. Tem gente que vai estar dizendo, professora, ainda está aparecendo vermelho. Só vai mudar o status quando você inserir a evidência. E quando você inserir a evidência, ainda vai aparecer assim, concluída aquela ação, mas com atraso. Vai ser uma ação em laranja que vai aparecer para vocês. Ela só vai aparecer em verde quando ela foi concluída dentro do prazo. Então, nós temos gestor aí com muitas ações em verdinho, que concluíram dentro do prazo. Então, assim, estão de parabéns, parabéns. Se eu não me engano, é Bom Jesus, Deus e Lene, preencheu alguma coisa dentro do prazo. Então, estão de parabéns. Então, é a ação que todos podem fazer. Só que, assim, a gente entende que, para muitos, era tudo muito novo, né? Mesmo tendo aquele manual, a gente já explicou, acho que uma primeira vez, mas também, como eu falei, sempre surgem as dúvidas. Inclusive, agora ainda estão com muitas dúvidas.
né? Mas nós teremos um novo encontro. Porém, acessem diariamente. Acessem, leiam o manual. Porque você acessando, eu vou clicar aqui. Se você, eu não sei mais o que fazer, volta, não tem problema, não tenha medo de acessar o sistema. Clique naqueles pontos, porque você vai aprendendo, você tem possibilidade de aprender sozinho também, entendeu? Por mais que as orientações que eu já trouxe, né? Ninguém está mais zerado, não, a gente já tem aí o norte, o direcionamento do que fazer. Não é difícil. Agora é clicar lá. Professora, eu estou com muita dificuldade na internet. Então, chama alguém, um apoio pedagógico, um professor que tenha mais essa habilidade, consiga assimilar mais rápido. Com a idade, o TIC e o TECO, realmente, ele vai ficando um pouco mais devagar. É normal, tá bom? Não vão se crucificar por isso, não. E também não é da primeira vez que já vão fazendo e já vão acertando. Mas eu preciso ter o esforço, né? Porque, assim, a gente acabou de ter uma transmissão onde eu acredito que eu trouxe algumas orientações, que já dá um direcionamento. Então, a partir de agora, eu vou acessar o sistema, vou ver o que a professora falou, vou tentar fazer sozinho, né? Porque, assim, eu acabei de trazer a orientação aqui, já querem que eu vá visitar a escola? Eu queria muito poder, mas, infelizmente, a nossa demanda aqui são gigantes, né? E nós temos, assim, está bem difícil a minha vida. Eu não posso me comprometer, infelizmente, de ir até a escola com vocês. Eu posso receber vocês aqui, para a gente ter uma orientação mais individualizada. Nós temos também, podemos orientar vocês pelo WhatsApp, tá bom? Mandem suas dúvidas. Professora, eu estou aqui, né? Ou então, professora, eu gostaria que a senhora me orientasse, eu estou aqui no sistema, mas assim, a gente tem que conversar antes, porque teve situações que eles estão me ligando na hora, mas eu estou com uma reunião com a secretária, né? Aí não dá, gente, eu estou numa reunião, não dá para atender agora. Então, é isso. Mas a gente vai tentar nos ajudar, mesmo que à distância. Vamos fazer o possível. Eu sei que é desafiador. Eu sei que trabalhar com o sistema também é fácil, mas também não é tão fácil, né? Não vou dizer assim, gente, moleza. Não, tem a sua dificuldade, tem um grau de dificuldade, sim. Tem um professor Daça aí que está iniciando, eu acho até que ele está bem avançado, porque ele acabou de assumir a escola, né, professor? É bem dedicado, sempre ele manda pergunta, até que, professor, vamos deixar para a nossa reunião. Espero ter clareado um pouquinho para o senhor, viu, professor? Eu me preocupo com o senhor, dos gestores que eu mais me preocupo com o senhor. Acabou de assumir. Positivo, mestre. Estamos aqui para realizar, para executar. Temos já um serviço já para fazer também para mês de setembro. Vamos estar já agilizando aqui com a turma, né? E também tirar as evidências para a gente colocarmos onde é preciso, para que a escola chegue a 100% e que acredito muito que a educação de Altazes ela vai ser lembrada para o resto dos municípios, né? Que é muito gratificante a gente estar aqui, e o TCE é muito importante para a gente, né? Eu tive uma aula na FUCAP sobre o ciclo PDCA, né? Em Manaus, onde eu tive uma formação de gestão de pessoas. Esse ciclo PDCA já era muito inserido lá, né, dentro da empresa que eu trabalhava, e graças a Deus deu certo lá. Eu acredito muito que a Altazes vai dar certo também. Muito. Que bom, professor. Mais alguém? Tem alguma pergunta? Vamos nos despedindo por aqui. Infelizmente, tem outras demandas, né? Agradeço muitíssimo a presença de cada um, a participação de cada um. Vamos agendar uma próxima reunião antes da segunda coleta, tá bom? Mas agora nós já temos o dever de casa para esta semana, preencher os indicadores que estão faltando da primeira coleta, tá bem? Nós temos até amanhã. Amanhã eu vou olhar de novo esse sistema aqui e a gente já quer vê-lo assim, completinho, nada mais de cobrinha aqui, linha torta. Acho que todas as escolas estejam 100%. Tá bom? A gente quer ver todo mundo aqui, ó, 100%, 100%, 100%, 100%. Tá certo? Agradecimento ao Matheus, do TI, a cada gestor,
cada apoio pedagógico, aos secretários, muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio que vocês estão dando aí para os gestores. O trabalho de vocês é importantíssimo, tem ajudado muito. Vamos abrir aí as nossas câmeras para a gente fazer uma foto, para ter o print aqui da tela. Abra aí a sua câmera para a gente fazer uma foto. Para poder ver aqui. Aí, bom. Olha o povo tomando café, o Anilda tomando café com a Rutilene. Muito bem, não convidam, né, bonitas? Então, a gente agradece a participação, já printei a tela aqui. Agradeço a participação de vocês, espero poder ter ajudado cada um de vocês, viu? Até mais.